Bom, boa noite a todos e todas. Estamos aqui com mais um episódio da série Teses Anarquistas, né, a contribuição libertária para o binômio Educação e Trabalho. É um programa que compõe, né, a programação do canal do LAED, do Colégio Pedro II, e que também é uma atividade ligada ao GED-EPT, que é o nosso grupo de pesquisa, extensão e educação de direitos humanos no âmbito da educação profissional. O nosso programa ele deveria, em princípio, ter um formato mensal, né? Mas, devido aos contratempos, às correrias cotidianas, nós acabamos definindo a bimestralidade do programa. Tivemos uma primeira entrevista com o professor Carlos Ador, e hoje estamos aqui com a professora Samanta Collado Mendes, né, que empresta no seu brilho aqui também ao nosso programa. É uma alegria muito grande para nós recebê-la. Né? Nós já tivemos, né, Samanta, até uma participação numa mesa, né, ainda que virtual, já tem uns 3 anos. O tema era a comuna e as mudanças sociais na educação e na emancipação feminina. Né? Mas você tem, né, sido constantemente convidada, né, para falar, né, sobre o tema anarquismo, feminismo, né? E para nós, então, é uma alegria muito grande tê-la aqui também conosco. A Samanta, ela é licenciada em bacharel em História, e também é mestre em História pela Universidade Paulista Júlio de Mesquita Filho, né, com a dissertação As Mulheres Anarquistas na Cidade de São Paulo, 1889-1930. Esse trabalho foi publicado, né, Samanta? Infelizmente está esgotado, né? Precisamos aí de uma nova edição, né, com o título Companheiras Mulheres Anarquistas de São Paulo, 1889-1930, pela editora Faísca. Né? Então fica aqui, né, já, antes de mais nada, a sugestão, né, da leitura do brilhante trabalho da Samanta. Samanta, então, já falei demais, né? Preciso passar a bola para você. Queria pedir a você que se apresentasse aqui a nossa assistência. Né? Também esqueci de dizer, né, esse programa é gravado hoje, dia 19 de fevereiro, né, por volta aí das 8 horas da noite. Né? Mas já começaria, Samanta, deixando também uma questão, uma pergunta, né, para que você começasse aqui a desenvolver e a gente começasse a dialogar, que é a seguinte: você trabalha com pesquisa, né, no Brasil, né? Isso por si só já aponta a dificuldade. Né? Uma pesquisa num tema periférico, né? No campo da academia, o anarquismo é um tema periférico. E uma pesquisadora mulher, né? Essa última parte da questão não deveria ser, né, mais uma questão, mas né? Infelizmente. Né? Eu mesmo já ouvi vários relatos, né, de companheiras que, durante, né, os seus cursos de mestrado, né, de doutorado, né, por exemplo, ficaram grávidas, né, e os seus orientadores, não por acaso, né, homens, né, não conseguiram disfarçar, né, o seu incômodo, né, com isso. Né? Então, assim, eu começaria pedindo a você que se apresentasse a nossa assistência e, né, e também comentasse isso, o que é ser uma pesquisadora, né, do anarquismo, né, no contexto que a gente vivencia hoje. Boa noite, né, Rogério? E primeiro agradecer, né, o convite. É sempre um prazer estar com vocês. A gente já fez algumas atividades juntos, né? E é sempre maravilhoso. E até antes de começar a me apresentar e a responder essa pergunta, já você comentou sobre o livro, sobre estar esgotado, né? Vem uma novidade aí, tá reimprimindo. Ótimo. Né? Então, logo volta a vender. Acredito que até mês que vem, ou no máximo abril, está aí de volta. E pela Faísca também, né? Pela Faísca. Novamente. Pela Faísca também. O Felipe Correia que editou, né? E está tocando esse processo. E aí, né, para começar, né, eu sou a Samanta Collado Mendes, eu pesquiso o anarquismo desde 2004, mas até a gente vai chegar nesse ponto, mas bastante do meu trabalho, eu acho que avançou fora da academia, né? Justamente por todos esses entraves que a gente comentou. E hoje eu sou professora, né? Desde 2007, eu sou professora da rede pública e desde 2010 da rede municipal de São Paulo. Eu trabalhei também com educação superior, né? No Claretiano, por 12 anos, mas eu me identifico mesmo com a educação básica, né? Principalmente a educação
básica pública e anos finais ali, né? E aí agora, depois de tanto tempo, né, dando aula, que a gente fica naquela loucura de milhares de escolas, milhares de aulas também por uma questão financeira. Agora eu tenho o luxo de estar numa escola só, uma escola que eu gosto, e de escolher trabalhar ali com os estudantes principalmente do 7º ao 9º, vou acompanhando. Tem uma escolha de trabalho aí também, de processo, né? E com o qual eu tenho muita identidade. E eu acho que isso se liga diretamente com a pergunta do Rogério, né? Quando a gente fala de, primeiro, estudar anarquismo na academia é muito difícil. Eu peguei um momento que o pessoal discutia muito nos textos do anarquismo sobre uma dominação do marxismo mais ortodoxo na academia, que tinha uma certa visão do anarquismo como algo meio mirim, meio infantil, né? Eu diria que eu nem me debati muito com isso, assim, na minha época mais acadêmica, mas sim com os estudos mais pós-modernos, que não identificavam muito o anarquismo numa lógica de movimento também classista, né? De movimento trabalhador. Então, essa foi, acho que, a principal dificuldade. Então, assim, eu tenho o mesmo tema desde o 2º ano da graduação. E aí eu tive um único orientador que topou, que era, né, um marxista, mas bastante heterodoxo, muito mais ligado à linha do João Bernardo e do Maurício Stratenberg, que topou, e foi um cara extremamente gentil no sentido de me dizer assim, não manjo nada, vamos estudar junto e vamos seguir junto. Só que até por isso, né, por não ser um cara tão daquele estereótipo acadêmico, se aposentou quando eu estava terminando o mestrado, e eu estava ali naquele momento assim, não quero continuar nesse meio acadêmico, justamente... Uma sociedade de corte, né? De corte, feudal, né? E absolutamente fora da realidade, porque o que me pegava muito, assim, eu ouvia muito esse relato das mulheres, assim, de, eu tenho que escolher, né, ter filho, ter outras coisas da vida, ou estudar, porque a galera não aceita, e eu me sentia nesse lugar como professora também, porque eu já estava na escola, já estava na sala de aula, e aí a vida acadêmica completamente impraticável, desde o horário das aulas, né, que aí professores que davam aula para você cumprir crédito das 10 da manhã a 1 da tarde. Que trabalhadora ia conseguir, né? E olha que eu estava numa realidade de escola, que a gente pode montar horários, né, teoricamente, que permitissem isso, mas impraticável na minha vida. Eu dando aula em 2, 3 escolas, e aquela cobrança assim, largue, tente bolsa. Mas você tem uma demanda de trabalhadora também. Como se eu vou ficar anos e anos, até os 30 anos, sem trabalhar? Mas Né? deixa eu te fazer uma pergunta. Será que essa sua iniciativa, né, de continuar, né, ou de seguir pesquisando à margem, né, da academia, né, ou em paralelo a ela, também talvez não seja uma influência do próprio anarquismo na sua expressão do autodidatismo, da ênfase ao autodidatismo? Eu acredito que sim. E também da repulsa a essa autoridade, dessa coisa elitista, assim, né? De que fica todo mundo ali discutindo a classe, completamente distante da classe, assim, né? E aí também, logo que eu fui para a escola, também eu me envolvi no trabalho sindical, né? E nesse fomento às greves ali na base e tal, que flertam com a minha pesquisa e que destoam muito da academia. Então, para mim, virou meio que um ambiente bastante insustentável, assim. E certos tipos de cobrança também não cabiam, assim. E lógico que eu estou falando isso também numa análise posterior, porque foi muito sofrido também esse processo. De, por um lado, você quer continuar, e tem a questão financeira que pega, e você pondera várias coisas na sua vida pessoal, profissional, acadêmica. Eu fiz muitas disciplinas de estudante, como estudante especial depois, né? E toda vez na hora de entregar o projeto dava uma travada.
Só que aí meio que ficava também uma coisa na minha cabeça assim, como que eu não vou fazer o doutorado? Como que eu não vou voltar? Uma cobrança. Então, sempre foi conflituoso isso, assim. Agora eu sinto que eu estou num momento um pouco que eu aceitei, né? Que é isso, minha pesquisa continua, independente da academia. Uhum. E, né, às vezes algumas pessoas me perguntam assim, até na família, mas tá, faz tanta live, faz tanta coisa, não tem retorno financeiro? Não, mas tá tudo bem também, né? Escreve, publica, mas É um acho que isso é trabalho uma... militante, né? É uma É, interseção entre o trabalho acadêmico e o trabalho militante. Né? e eu acho que dialoga muito com o trabalho educacional, assim, Uhum. também, né? Que é uma escolha de vida, tanto no sentido de de descolonizar currículo quando você está na sala e pensar nas relações também e tudo isso, né? É lógico também, a gente vive no Brasil 2025, né? É. Tem que equilibrar um pouco o idealismo com o pragmatismo, assim, nem tão lá, nem tão cá, né? Eu acho. Verdade. E como é que se deu essa sua aproximação com, não é, essa parcela do pensamento político-social? Como é que você descobriu o anarquismo? Como é que foi esse primeiro... Eu, no caso, meu primeiro contato, eu achei algo assim, extremamente novo, mas incrivelmente familiar ao mesmo tempo. Né? Como é que foi contigo? Assim, como é que foi essa descoberta? Para mim foi muito, ali está muito datado da adolescência, e da descoberta das bandas punks, assim, principalmente do punk feminista. E aí de ouvir Bikini Kill, aí as brasileiras, é muito show Dominatrix, Lava. E aí começaram a rolar essas discussões, aí comecei a conhecer os fanzines. E bem naquela época ali, começo dos anos 2000, aqueles movimentos contra a ALCA. Então a gente ia muito para a rua também, naquelas grandes manifestações, assim, ali deu um impulso de começar a estudar. E aí eu estava no fim do ensino médio, aí a gente ia para som, pegava fanzine para distribuir na escola. A gente gostava muito de escrever, tinha um grupo de amigos e amigas, a gente gostava de escrever, e aí de divulgar os textos, só que ainda muito sem leitura, assim, a gente conhecia basicamente o Bakunin, né? Uhum. E ainda daquele jeito também, porque não era um grande. A gente não tinha muita publicação e também não tinha muito acesso, né? Na época, né? Adolescente. E pré-estouro da internet, popularização, né? Aí quando eu fui para a Unesp, no movimento estudantil, apesar das correntes majoritárias serem do PSTU e do PT, tinha uma galera independente também, que lia bastante sobre anarquismo, e aí eu comecei a me envolver nessas discussões, e junto com as discussões do feminismo, lendo Simone de Beauvoir, essas coisas. E aí me pegou essa questão, assim, de por que a gente não estuda e não fala das mulheres anarquistas, né? E aí poderia, né? Muitas mulheres anarquistas foram acusadas de sectárias, aí hoje a galera chama muito de identitarismo, mas é exatamente o contrário, porque eram minas que estavam discutindo questões de classe e questões femininas. Não, a mulher não é um ser universal, intersecções muito antes da gente citar, né? Da gente formular esse conceito e de reivindicar esse conceito. Então, ali eu comecei a descobrir uma nova... um novo campo mesmo, assim, e definir o que eu queria estudar. E aí, lógico, comecei pela Emma Goldman, Maria Lacerda e a Voltaire de Cleyre, depois, não, mas tem mais gente, aí o caminho... Puxou o fio do novelo e vai... Isso, vai aí avançando. vai. Mas aí eu te pergunto, no caso dos homens, né, assim, os homens que se identificam com o anarquismo, o contato, né, com o pensamento libertário tem nos ajudado, né, a compreender, né, o direito, né, das mulheres, ou nós também reproduzimos, né, esse, né, comportamento machista, né, sem Eu acho que atinar. tende a uma reprodução, lógico, mas eu não acho que é uma coisa mecânica, porque também acredito que a cada poder tem uma resistência, né? E eu acho que dentro do anarquismo, os caras
obviamente, tem questões machistas, mas são obrigados a pensar, porque a teoria te cobra também. E as mulheres podem te cobrar, né? Porque, porra, vocês são libertarião, aí não estão ouvindo, lendo essas mulheres. Então, acho que tem uma predisposição maior, por assim. Predisposição, nem sei se é a palavra correta, mas a tentar escutar, tentar ler, tentar corrigir. Apesar de ter questões. Porque assim, há registro, né, dos memorialistas internacional, por exemplo, né, do comportamento machista dos homens naquela altura. Exato. Quer dizer, assim, e hoje, né, será que nós homens, né, será que nós conseguimos avançar alguma coisa ou ainda... E eu acho super interessante, né, porque um jornal anarquista escrito por mulheres na Argentina, La Voz de la Mujer, que é do fim do século XIX, e se reivindicava como um jornal anarcocomunista, só escrito por mulheres. Elas começam o editorial partindo desse princípio. Os homens... Existe uma dominação masculina no movimento anarquista. A gente está sendo acusada de sectarismo por escrever isso aqui, mas a gente precisa apontar que existem questões internas da classe e dos movimentos, né? E uma delas é o machismo. Eu acho que ainda existe hoje, mas eu acho que os homens têm se sentido mais obrigados a pensar, os homens anarquistas, né? E também eu acho que pela teoria te cobrar e por a gente ser um movimento marginalizado, né? Porque o anarquismo é ridicularizado dentro da própria esquerda. Sim. E ainda mais em momentos que a gente aposta tanto na esquerda institucional, né? Visto que, né, o outro lado é uma avalanche. Então, eu acho que isso promove a tensão. Entendi. Mas não acho que... Acho que a gente está longe do ideal e tudo bem também, porque acho que a tensão é mais importante do que, nesse caso, a gente está plenamente resolvido. Entendi. Você coloca aqui no seu trabalho, no capítulo 3, anarquismos e feminismos, né? E aí você começa, né, você abre o capítulo com um parágrafo nos seguintes termos. O presente capítulo visa observar e analisar como as mulheres anarquistas viam, de maneira própria, a teoria e a prática anarquistas como principal meio para alcançar a libertação total da mulher, assim como a libertação de toda a humanidade, sendo a última condição essencial para a primeira, ou seja, seria a completa destruição da sociedade capitalista através da revolução social, não da luta parlamentar, e a construção da sociedade anárquica pautada no amor, na solidariedade, no apoio mútuo, a única maneira, segundo elas, de conquistar a liberdade total. Né? São palavras suas aqui no seu terceiro capítulo, né, que acho que tem uma grande relação com por onde a nossa conversa está, o caminho que a nossa conversa está trilhando, né? E aí eu te perguntaria isso, quer dizer, hoje a gente tem as pautas, né, ditas pautas de identidade, né, que são necessárias, né, são fundamentais, mas precisam ser pensadas, né, à luz do contexto em que, né, assim, o racismo acontece no contexto do capitalismo, né, o machismo acontece no contexto do capitalismo, sobretudo no Brasil, um país com um passado colonial, patriarcal, né? Então, como você vê, né, esse ascenso, né, do enfoque, né, dessas questões, mas que em alguns momentos, pelo menos a mim parece, são conduzidas um pouco que à margem, né, da luta de classes, um pouco à margem, né, de algo que nos entrelaça, né, que é a luta contra o capitalismo. Exato. E que essas mulheres do passado apontaram tão bem, né? E com tanta clareza, mas também com tanta complexidade, né? Porque não tem o reducionismo no que elas falam, né? E eu acho que a gente... Eu não sei se é algo próprio dos movimentos também sociais, que eu acho que por tanto tempo a gente achou que a classe ia solucionar tudo, e a gente viveu momentos de um progressismo que é inegável, e que algumas coisas a gente varreu para debaixo do tapete, e que a gente precisou trazer à tona. E aí eu acho que entra essas questões que a gente chama de identitárias, né?
A gente precisa olhar para isso, que dentro da classe tem tensões, dentro dos ambientes que a gente convive, mesmo militantes, né, de um sindicato, de um movimento social, dentro das escolas, existem tensões, e a gente precisou trazer isso à tona, mas eu acho que às vezes a gente foi para um grande chavão, de que, por exemplo, aqui falando de um lugar de mulher mesmo, e de mulher branca, não basta a gente estar num cargo de liderança, resolvemos, Sim. E fomos deixando a luta anticapitalista para trás, a ponto de a gente começar também a não conseguir se reunir, né? Isso eu acho que é um grande problema quando a gente leva a questão identitária de uma maneira rasa. Porque pode ser que a gente tenda até a demonizar isso, não, o problema é do identitarismo. Não é, eu acho que o problema é do identitarismo raso, ou talvez de um identitarismo liberal, que pensa as questões dentro do capitalismo e não em combatê-lo. E eu acho que é aí que está o ponto, né? Que a gente precisa voltar para essa luta anticapitalista, com todas as contradições internas, e que a gente vai ter que discutir, disputar, mas sem perder isso de vista, porque tem horas que eu penso que a gente está tretando entre si e o capitalismo venceu mesmo, porque o capitalismo cooptou todas essas pautas identitárias. Sim. Está na TV, isso está na internet. Desde que elas aconteçam num determinado formato, ok. Num determinado formato. Tá. Bom, tivemos então aqui um pequeno contratempo, mas estamos de volta aqui com a nossa querida Samantha, para continuar a nossa conversa, coisas do formato remoto que fazem parte. Mas, Samantha, você se apresentou como professora da Rede Municipal de São Paulo, eu ia mencionar isso aqui nessa pergunta aqui que eu tinha pensado, né, em fazer para você. Né? Você também tem uma graduação em pedagogia. Né? E a gente, bom, eu não cursei pedagogia, mas nas licenciaturas, né, e tenho certeza, infelizmente, né, acontece o mesmo, nós não ouvimos falar nos pedagogos e nas pedagogas libertárias. Né? Quer dizer, é uma experiência forjada pela classe trabalhadora que é, né, omitida, né, dos trabalhadores em educação. Né? Mas eu perguntaria a você, então, né, nessa lógica, qual seria a contribuição, né, desse cabedal, né, para o desenvolvimento de uma cultura de organização no espaço da escola, que é fundamental, por exemplo, para a luta das mulheres, né, essa cultura da organização, né, que nós não temos, né, o ambiente escolar não nos estimula, muito pelo contrário, muitas vezes estimula a competição, né, e não o apoio mútuo, né, que é um pilar, né, para o pensamento anarquista. Como é que você vê essa possibilidade desse cabedal servir a classe trabalhadora hoje? Isso é muito interessante, né? Porque eu fiz a graduação em pedagogia bem depois, né? Até do mestrado, e já por ter que bastante. Eu percebi uma lacuna muito grande na formação mesmo. Apesar de no curso de história a gente estudar muito de método de ensino, e estudar os clássicos, né, da pedagogia Paulo Freire e tal, a gente estuda muito pouco, né, das questões pedagógicas. Aí fui para a pedagogia meio pensando nessas questões e vi que lá a gente também estuda muito pouco. Porque aí eu acho que a gente cai também no curso de pedagogia, pelo menos a minha percepção é que a gente ia para uma parte que era muito da ordem prática da alfabetização, do como fazer aprender, mas não de entender o que move também a aprendizagem, né? Que aí a gente precisa beber nesses grandes pensadores. E como a minha pesquisa passa muito pela educação, porque para as mulheres a educação era um ponto de partida dentro principalmente as mulheres anarquistas, dentro do anarquismo, elas têm essa preocupação, né? Emancipação intelectual era o primeiro passo da emancipação feminina. E só com isso você conseguia também propor a destruição do capitalismo.
eu fui beber nesses filósofos e filósofas do pensamento educacional e nas práticas educacionais, que isso é muito interessante também, né? E como professor, é muito interessante de pensar, porque às vezes a gente tem um fatalismo na educação, de pensar assim, não, a estrutura é muito rígida, a gente tem pouco o que fazer, pouco o que se mover, e o que esses homens e mulheres do anarquismo voltado para a questão educacional nos ensinam é que você também, dentro da estrutura, você move a estrutura. Né? Dentro do trabalho da sala de aula, pensando em práticas libertárias, você tem atuação. Então, você não é plenamente... Você age nas fissuras, né? Você não é dominado pelo poder e pela autoridade. E é tão importante a gente ler, né? Lógico, tem os clássicos, Robin, o próprio Ferrer e outros autores assim que estão mais identificados com o anarquismo, mas a gente lê também o que as mulheres falam sobre isso, a Maria Lacerda, a Emma Goldman, e como que a gente constrói também, dentro da educação afetiva, e com práticas libertárias de raiz mesmo, assim, de relações mais horizontalizadas, como a gente constrói processos educacionais mesmo dentro de redes extremamente burocráticas como as que a gente trabalha. E aí não tem como deixar de pensar também nas iniciativas educacionais aqui do Brasil, né? Que promoviam essas iniciativas populares com o que tinha, né? A Maria Angelina Soares e a Maria Antônia Soares, lá no começo dos anos 10, 20, criando sala de alfabetização na casa delas, propondo iniciativas dentro das suas organizações de, não, vamos formar uma escola dominical para as mulheres, e uma ideia de uma educação que não para, né, também. Isso é muito interessante, porque elas insistem muito na instrução. Então, não vamos... terminou aqui, alfabetizou, tá bom, não. É importante ter salão de leitura, é importante ter discussão. E como que isso é plenamente aplicável na escola? Dentro da sua porta para dentro, com todas as questões, óbvio que a gente tem que questionar, né? E tem as disputas em lutas da educação mesmo, mas como que isso, na construção da relação professor-aluno, assim, a gente consegue se inspirar e estabelecer muitos princípios libertários ali, né? Sim, poxa, quando estudei na escola moderna, me chamou muita atenção, né, que o início, né, do dia letivo, né, começava com um hino, né, que não era o hino nacional, mas era o hino internacional, mas era imediatamente seguido pelo hino chamado Hino à Mulher. Então, quer dizer, chamando atenção para a importância, né, da emancipação feminina, né, no contexto, né, da emancipação da classe trabalhadora. A gente fez, né, eu lembrei aqui no início, né, da nossa conversa, a gente participou já há uns 3 anos atrás de uma live, né, sobre a comuna, né, e as transformações no campo da educação e da emancipação feminina, e eu me recordo, falando de escola, né, das ocupações, né, já está caminhando aí para 10 anos, né, do movimento das ocupações, pelo menos lá no Pedro II, né, no Campus Centro, né, onde eu trabalho, eu observei a habilidade das meninas em se organizarem, e elas instituíram um grupo de meninas, né, e um grupo que realmente trouxe, né, para a discussão questões importantes e que, infelizmente, depois foram meio que, mais uma vez, abandonadas, né, pelo cotidiano escolar. Né? As ocupações foram muito interessantes, eu penso, né? Assim, numa alusão à comuna, né, que a gente já discutiu em outras oportunidades, mas os estudantes também se organizaram em assembleias, né, também criaram comissões de trabalho, né, e quanto mais se dedicavam às comissões, mais tinham autoridade para interferir no dia a dia, né, da ocupação. Né? E aí a minha pergunta nessa direção é essa, né, quer dizer, o movimento estudantil ele tem grande dificuldade de ser permanente, no sentido de que os estudantes chegam um momento, eles deixam a escola, né? E, no mais das vezes, não permanece uma espécie de continuidade, portanto. Né? Então, assim, como é que nós, trabalhadores de educação,
né, podemos auxiliá-los nesse sentido de se organizarem e discutirem esses aspectos que são, né, fundamentais? Eu vejo hoje, né, que a gente está bem distante, né, desse movimento, porque foi muito auto-organizado ali, né, teve toda uma perspectiva de autogestão, de solidariedade, também de cooperação. E que hoje a gente está meio... Eu acho que a pandemia tem um grande papel nisso também, porque desarticulou, né, as convivências, sociabilidades, mas eu tenho visto um movimento muito positivo, e eu acho que o nosso caminho pode ser por aí, que está no fortalecimento dos grêmios escolares. Né? E é tão interessante, por exemplo, a minha escola tem um grêmio bastante ativo, né? A escola onde eu trabalho. Só que o que eu vejo é que acaba que foca nos estudantes. Os estudantes do 9º ano puxam. E aí acho que o processo natural também da adolescência, né? Que vão puxando os mais novos. E quando eles saem, há sempre o risco de você perder o grêmio. A gente tem pensado muito essa questão, discutido com eles lá na escola, sobre a importância deles próprios formarem politicamente os mais novos. E eu acho que esse é um dos caminhos de estímulo como educadores, assim, dentro da escola, né? Eu converso muito, hoje mesmo eu estava conversando com alguns estudantes que eles estavam reclamando do calor, não só na esfera da sala, né, no pátio, e que eles foram reivindicar com o diretor mais ventiladores. E aí eu estava pautando isso com eles, por que vocês não vão para o conselho de escola também? Vamos ocupar o conselho além do grêmio? Né? Ocupar esses espaços que, embora sejam institucionais, tensionam. E eu acho que é por aí. E as meninas têm um papel super bacana nisso, né? Porque, por exemplo, as últimas gestões de grêmio, está para eleger nova chapa lá, mas as últimas foram todas lideradas por meninas, né? Muito bom. E como isso é interessante, assim, e como isso for formativo para elas também, porque na prefeitura a gente trabalha até o 9º ano, geralmente eles vão para o estado depois. E aí você encontra com eles depois, eles continuarem alguma atividade na escola do estado, né, no ensino médio. E as meninas têm um papel organizativo das lutas assim muito grande também, e de enfrentamento, eu vejo. Porque tem muito grêmio que é meio cooptado pela gestão escolar. Mas o que eu tenho visto, pelo menos na realidade da minha unidade escolar, de que elas vão até para briga, às vezes, assim, com a gestão, com alguns professores, e peitam mesmo, e seguram o reggae também, de depois terem várias... porque as gestões, geralmente, elas aceitam até a página 10, né? Sim. Quando começa a incomodar demais, dá uma tirada. Eu tenho visto a galera comprar briga, assim. Isso eu acho um ponto bastante positivo. Sim. Não sei, no meu caso, minha disciplina é história também, né? Eu trabalho muito com o 1º ano. E eu costumava, né, quando a gente alcançava, né, os debates sobre, né, a colonização da América Portuguesa, exibir um filme que eu acho muito propositivo nessa direção, que é o Desmundo. Né? É um filme com 14 anos, né, a faixa etária, né, do filme, mas recentemente eu observei assim, algumas posições de meninas, né, que remetem a esse movimento conservador que a gente tem observado. Né? E a ideia da exibição do vídeo é exatamente provocar, né, um certo desconforto, né, um certo mal-estar que conduz ao debate, né, sobre a condição feminina hoje. Né? Assim, o papel da história é discutir o presente, né, não é discutir o passado. Então, o filme é só um deflagrador, né, desse debate. Mas, via de regra, né, os debates são bons e as meninas se posicionam muito, né, e colocam questões. Uma das intenções é fazê-las perceber a importância de se organizar em grupos, né, de meninas, né, dentro da escola. Né? Mas, por outro lado, eu tenho observado isso, quer dizer, há também esse componente, quer dizer, que eu não sei se é novo, mas é novo no sentido de se manifestar de forma mais incisiva, que é esse movimento conservador que
que rejeita determinados debates, né? E que, no caso aqui, por exemplo, o filme provoca, né? Por exemplo, existe estupro dentro do casamento, né? O Francisco, né? O personagem vivido pelo Osmar Prado, violenta, né? A sua esposa, Oribela, né? Vivido pela Simone de Spoladório, né? Então, quer dizer, já aconteceu de depois da exibição algumas meninas, né, de forma muito elegante, né? De forma muito, né, gentil, mas manifestarem, né, o seu incômodo com esse tipo de discussão na escola, né? Os anarquistas eram, naquele início dos anos 20, anticlericais, né? Hoje, como é que fica, né, a posição, então, dos libertários diante das igrejas neopentecostais e de um plano de poder dessas igrejas, né, e de esse pensamento todo alcançar, penetrar, né, como não iria deixar de acontecer o espaço da escola? Quer dizer, como é que a gente pode, né, lidar com isso e tentar, em alguma medida, desnudar, né, o que realmente está por trás desse pensamento? Eu acho, né? Esse eu acho que é o tema mais espinhoso para a gente como educador também, porque eu trabalho numa uma região bastante periférica, né? Então a presença das igrejas é muito forte. Então tem alguns assuntos assim que eu vejo na sala de aula que são completamente espinhosos. É muito difícil a gente conseguir conversar até sobre questões que são meio batidas, assim, até vai de criacionismo e evolucionismo, porque realmente eu acho que. E aí também tem um vácuo, né, de disputa de movimento de bairro, né? Que onde o movimento de bairro estava antes, agora estão as igrejas. É um bairro também que tem muita questão, que muitos adolescentes vão muito cedo para o crime, então a igreja é o que segura, né? Então, como também a gente fazer a crítica sem que a gente também caia num lado de demonizar esse papel. Uhum. Porque quem ampara também essas famílias no fim do dia é a igreja, né? Então, como a gente achar esse equilíbrio também, que a gente não fecha completamente de um lado, mas também não Não oferece, né? não é, A e esquerda também partidária não tem trabalho de base. é isso, e Os também, anarquistas eu vejo que tem, modesto, conforme suas pernas, mas tem. A esquerda exato, partidária eu não vejo. não tem, e não sei nem se quer ter, né? Uhum. E aí, como que a gente também vai depreciar, né, esse papel dessas igrejas? Então, tem sido muito difícil mesmo pensar essas questões na escola. Até é difícil discutir questão de aborto, questão de saúde reprodutiva, questão de planejamento familiar. Uhum. Mas o que eu tenho percebido, que talvez uma via, e algumas vias importantes assim, lá a gente consegue fazer uma discussão com elas muito de prevenção de gravidez na adolescência. E a rede de apoio, o SUS tem oferecido de graça, pelo menos na região, a questão do chip, para não engravidar. Então, a gente consegue meio que ir cortando por aí para fazer discussões um pouco mais amplas. E sobre a questão trabalhista, porque isso também me pegou esses dias, e para mim é muito assustador, né? Num bairro de trabalhadores, os meninos, principalmente, estavam brincando um com o outro, brincando assim, você vai ser um CLT. Que aí isso pega por outro lado, né? Porque a gente também tá observando essa ascensão conservadora das neopentecostais, mas tem esse conservadorismo neoliberal, que é do youtuber também, que é desses caras que estão falando para eles que você não precisa estudar, você tem que ser empreendedor, ser CLT é uma vergonha. E a gente ficou nesse debate frenético na sala, eu falei assim, mas por que vocês estão falando que é ruim? Não, professor, isso não é futuro, não sei o quê. E quem apontou para a questão da importância da garantia das leis trabalhistas foram as meninas. E pela questão da reprodução. Mas e se a sua namorada ficar grávida e ficar sem emprego? Se ela tem um registro, ela está garantida.
Então, acho que a gente vai comendo pelas beiradas por aí. Porque eu não sei também se o pé no peito do conservadorismo com essa discussão com os estudantes, no período de formação, a gente ganha. Eu acho que a gente só promove afastamento. Porque com quem que eles vão topar, né? Uhum. Eu falando ou o youtuber ou o pastor? Sim. Então, eu acho que é meio aí pelas fissuras mesmo. E eu acho que pelo exemplo também, que é aquilo que os anarquistas falavam também de educar pelo exemplo, pela prática, tem muito por aí. Eles observarem a gente como dissidência também. Já, professora, você não tem filhos, como que são as suas relações? Ver que existem outras vidas, outros mundos, né? Uhum. Mas aí é muito tato também. E É. é difícil para a gente também, porque dá vontade de, o que é isso? Rachar completamente, né? Uhum. Eu estou ouvindo você dando o teu depoimento, eu fico pensando aqui, né, como é que é o nosso esforço, né, de fazer a escola cumprir o seu papel social, que é ser uma experiência pedagógica em si, né? E como isso deveria ser, né, assim, fácil para nós, né, assim, deveria ser, né, algo esperado, né? Mas automático até, né? Exatamente, quer dizer, né, uma expectativa de que... Mas é o contrário, né? Você fica, como você usou bem, o termo nas prestas, você fica tentando ali, né, ultrapassar o limite do conteudismo, né? Que é o que eu não sei se tem espera da outra escola. forma possível, assim. Uhum. Porque também, se a gente vai muito pé no peito, a gente perde a questão da afetividade. Sim. Eu acho que eu tenho tentado pensar muito também no viés, discutir muito com eles no viés da inclusão, da diferença, da alteridade, Uhum. né, para ampliar os debates, assim. Uhum. Eu tinha um casal de estudantes, numa dessas turmas de primeiro ano, já faz um tempo, que eu observava que eles não tinham uma questão comigo, pessoal. Exato. Mas eles, assim, não... Sabe, assim, o que esse cara vem falar aqui nada a ver, isso é bobagem, né? Isso tem nada, isso é completamente fora do... E depois, né, com o avanço, né, das aulas, e nós chegamos, né, no contexto da colonização, comecei a falar sobre, né, a herança, né, dos nossos povos escravizados, né, a importância desses povos, e eram menino, uma menina negro, né, e negra, e aí eles começaram a se identificar mais, né, no debate, e aí acho que nós nos aproximamos mais. Mas aí já era final do ano, entendeu? E meses depois eu vim, acho que talvez eu descobri a origem, né, dessa certa rejeição, né, a minha figura de professor de história, né? À noite eles faziam um curso de empreendedorismo dentro da própria escola. Quer dizer, em primeiro lugar, né, como é que esse curso foi oferecido dentro dos privados, dentro do espaço público, e como é que não teve uma discussão sobre o quão ideológico é isso e como isso impacta, né, no dia a dia da escola, quer dizer, a própria escola atrapalhando o meu trabalho, né, de a escola te sabotando, né? A escola onde você trabalha. Ia ser muito, muito na direção que você está colocando aqui, né? E eu acho que isso passa sempre pela construção da afetividade, da relação mesmo. Sim. Porque eu vejo, por exemplo, que eles têm muito mais aceitação às minhas opiniões, que eu consigo falar mais abertamente. Eles discordam muitas vezes do que eu penso, mas eles escutam. Depois da gente continuar juntos, assim, da gente ter ido, por exemplo, do 7º ao 9º juntos, de ter uma relação afetiva, de se cumprimentar. Uma relação de confiança, né? Não é concordar. Confiança. Significa concordar, né? Significa isso, e que leva tempo. E eu acho que essa que é a nossa questão de professor, que é maluca, é frustrante também, porque a gente não vê, né, às vezes, de imediato. Isso aí E aí isso gera também uma coisa interna na gente, meio de desespero, né? Já não vai rolar aqui. Mas eu acho que é a única estratégia possível. E bater mesmo no conservadorismo em outros espaços também, ir para a rua, que a gente perdeu, né? Sim. Ali na escola vai ter que ser na negociação, né? Aliás, há muita
né, há um discurso, né, eu diria até muito forte, né, de que criminaliza o pensamento libertário nas chamadas jornadas de julho, né, como se fosse Exato. com a responsabilidade dos anarquistas, né, todo o processo que conduziu até ao golpe, né, presidente. A ascensão do fascismo é culpa dos black blocs, né? Pois é, os black blocs e tal, né? Assim, de fato, né, há um desconhecimento muito grande, né, do que propõe o anarquismo, né? Ele é muito, às vezes, definido pelo que ele rejeita, não pelo que ele propõe, né? Não se pode Exato. defini-lo dessa maneira. Mas há também, eu vejo, uma certa desonestidade intelectual, muitas vezes, né? Que não está no senso comum, mas está em determinados espaços, determinadas figuras, né, com maior expressão e que se valem disso para... A esquerda partidária usa disso muito para bater, né? É uma pergunta que fica, né, que remete aqui à nossa conversa, que é o seguinte, quer dizer, esse abandono, né, das formas de organização da classe trabalhadora a partir do campo da cultura, né, como você bem colocou a importância disso para o campo da luta das mulheres, né? O abandono disso em prol, né, da política partidária, né? Que musculatura isso deu à classe trabalhadora? Né? Quer dizer, acho que pelo contrário, né? A gente perdeu, né? Perdeu a rua, perdeu o teatro, perdeu a escola, perdeu... Porque aí o moleque não tem um espaço no bairro dele, ao não ser a adega ou a igreja, também você quer o quê? Não tem ninguém lá, não tem um espaço cultural, não tem um espaço de discussão nem política, nem social, e nem cultural também, de um lugar para as pessoas irem conversar. Sim. Seguras, né? Que elas possam ir lá, sentar e conversar sem que vai passar a polícia barbarizando. E aí como que a gente também critica a igreja, o funk, o baile funk? São as únicas possibilidades e realmente são as possibilidades de sociabilização. Sim. Mas, Samanta, você tem alguma pesquisa em andamento? Você agora tem, né, o lançamento, né, do livro, né, na segunda edição, mas o que você anda pesquisando atualmente? O que você está escrevendo alguma coisa? O que está aí na... Eu continuo as pesquisas, assim, e estou num tempo também, num momento meio lendo muita literatura. Que ótimo. Meio desanuviando também, sabe? Eu pesquiso ainda jornais, vira e mexe, retomo, né, essa pesquisa mais rigorosa principalmente a Lanterna, eu tenho dado uma observada mais de perto, porque tem toda essa questão da discussão do anticlericalismo e também da discussão. Então, eu tenho retomado, né, os estudos da Lanterna, até para mapear um pouco a questão educacional das mulheres, que a Lanterna divulgou muito amplamente as iniciativas educacionais, as escolas modernas, mas tenho feito isso de maneira bastante assim, mais leve, sem pressa, porque também não estou imediatamente pensando em publicar nada, estou repensando a pesquisa, né? E as continuidades, os caminhos que tomar. Tenho me interessado muito por ampliar um pouco o recorte, né? Olhado um pouco para a questão do internacionalismo dentro da luta dessas mulheres, porque aí tem bastante... Tinha iniciativas, né, de promover um anarquismo latino-americano, né? Tanto é que isso é divulgado pelo Nuestra Tribuna, jornal da Argentina, de anarcocomunistas também, em que elas falavam de montar uma espécie de confederação internacionalista latino-americana, né? Já que a gente tem tanto em comum e tantas diferenças também. E aí aqui é publicado o nosso jornal, né? E como que essas iniciativas aconteceram, quem foi publicada lá, isso tem me interessado bastante, assim. E acredito que seja um próximo passo de uma pesquisa mais efetiva, assim, também. Mas estou indo bem de leve também, estou lendo bastante literatura, indo com calma,
Eu não tenho prazo agora. Não, acho que isso é importantíssimo, né? Para qualquer pesquisa, né? Esses prazos que são colocados, esse produtivismo, né? No campo, né? Da produção, né? Acadêmica tem banalizado, eu até diria, né? A própria produção, né? Quer dizer, Você tem que entregar alguma coisa imediatamente, mas né? aí estimulado, né? Publicações assim de orientandos com orientadores, né? Algo que eu acho bastante questionável, né? Eu não publico com com os orientandos que eu tenho, eu não publico com eles, assim, não, eu não participei efetivamente da pesquisa, não sinto a Então, vontade. quem é, qual é a autoria aí, né? É bem complexo isso. É muito. Às vezes eu acho que é bom ter o prazo também, porque a gente vai, né, abre muito e tal, mas também estou nesse momento, assim, e tenho lido bastante, assim, pensado bastante sobre essas questões latino-americanas entre as mulheres, assim, essas conexões, as mulheres que publicaram, brasileiras publicaram na Argentina, as argentinas publicaram aqui, as bolivianas citadas. É o que precisa ser mais explorado mesmo, né? Essa porque a gente se divide muito também, né? E um movimento que sempre preconizou esse internacionalismo. Então, é algo que eu tenho me interessado que talvez eu pense de desdobrar numa pesquisa mais rígida, assim, mais disciplinada também. Certo. Samanta, então, para a gente, né, chegar já à conclusão da nossa conversa, eu te faria a pergunta: o que é o anarquismo para Samanta? Nossa! Eu acho que o anarquismo, ele dá um sentido de vida mesmo, em termos de ter um olhar para o mundo não tão pessimista, né? Principalmente em momentos como o que a gente vive, de ter esperança, de recuperar força, e principalmente de olhar para o outro, né? Acho que anarquismo, apesar de ser um princípio do anarquismo a solidariedade, eu acho que o anarquismo poderia ser definido como solidariedade, né? Porque a gente não se importa muito com o que vai dar, a gente já sabe que a gente perdeu. E que talvez a gente vai perder para sempre, mas não é isso que importa, né? É o processo, é a construção, e a construção dessas relações solidárias, e que pouco importa o que vai dar depois, assim, e que se der alguma coisa também está totalmente de acordo com o que a gente trilhou. Tá certo. Samanta, muito obrigado mais uma vez, né, pela sua generosa participação aqui no nosso modesto programa. É uma alegria muito grande, né, contar com você. E eu espero que, né, essa nossa parceria continue aí com outras atividades, né, e também com os outros companheiros e companheiras que nós prezamos tanto. Obrigado mais uma vez. E, né, voltamos, né, daqui em abril, né, com mais, né, uma entrevista aqui do nosso programa Teses Anarquistas. Obrigado. Eu que agradeço, Rogério, agradeço a parceria de sempre, o convite, o que precisar, né? Estou sempre aqui e a gente pensar outras parcerias aí, que a gente esteja juntos. Obrigada mesmo, viu? Muito obrigado. Obrigada. Até logo a todos e todas.